Então, bom dia pessoal, aqui estou eu para um novo vídeo. No último vídeo que eu fiz apresentei-vos a forma de criar um pequeno estúdio caseiro onde podem fazer videoaulas, correção de TPC, enfim, uma série de coisas através de uma folha A4 e uma estrutura de cartão. Neste vídeo vou-vos apresentar uma outra forma de criar conteúdo que também poderá ser para uma videoaula, para partilhar material da internet, para correção de TPC, utilizando uma ferramenta de gravação de ecrã. A ferramenta que eu estou a utilizar, depois eu vou partilhar aqui no chat, é uma ferramenta freeware e chama-se Flashback Express 5, que dá e tem esta funcionalidade de gravar com ou sem webcam. Neste caso eu estou a utilizar a webcam e vou utilizar também um PowerPoint. Por isso, uma coisa simples, crio um PowerPoint que vou partilhar convosco e ao mesmo tempo consigo gravar a minha cara, aqui os meus movimentos, e é uma forma muito interessante também de interagir com os alunos. E não é de manhã, é cedo, são cerca de 8 da manhã, por isso desculpem-me alguma lacuna desta hora de pouco estímulo cognitivo ainda. Pronto. Alguns cuidados a ter quando queremos gravar com webcam. Se quisermos uma coisa rápida e simples, como esta que eu vou fazer, ou seja, eu vou gravar isto e basicamente a edição que eu devo fazer a seguir vai ser para colocar um pouco de música ambiente, ainda vou decidir se vou fazer isso ou não, e não vou cortar nada. Por isso isto vai ser um vídeo no máximo de 15, 20 minutos, desculpem já a demora, mas para partilhar convosco o cuidado que devem ter se quiserem usar a webcam e para não terem muito trabalho de edição, é na apresentação do PowerPoint que eu vou fazer, eu já tive o cuidado de reservar o canto inferior direito para não meter lá nada. Ou seja, daí aí vai estar sempre vão-me ver sempre aqui a falar. Pronto, então é esse cuidado. E vou aproveitar também esta forma de partilhar material com os alunos para partilhar convosco a minha visão sobre o que é a educação, esta educação à distância e a educação em geral, e quais são alguns princípios, alguns dispositivos que eu recomendo para estes 2 próximos meses. Então, para além de partilhar o que poderá ser uma videoaula neste sentido, partilho também as minhas ideias de forma a criar aqui uma discussão, uma reflexão entre vocês. Então, muito bem, como coliderar com responsabilidade o ensino à distância? Não é? E aqui eu avanço com o slide, enfim. Primeira coisa a considerar, e eu não vou abordar isto em detalhe, mas mesmo como professor, como educador, como ser humano, nós temos que perceber quais são os contextos de cada aluno. Não é? Muitos encarregados de educação vão estar em teletrabalho, não é? Ou seja, de alguma forma nós como educadores temos que limitar as sessões síncronas, não é? Preferir as assíncronas, porque se tiver uma família com 2 crianças ou 3 e se o pai ou a mãe estiverem em teletrabalho, é? Vai haver uma necessidade de internet, de bandwidth, vai haver uma necessidade, se calhar, de dispositivos que não poderão existir todos àquela hora. Então vamos dar preferência sempre por sessões mais assíncronas, em gravações de videoaulas, e reservar 1 ou 2 momentos durante a semana para sessões síncronas que sejam curtas, né? Máximo 20 minutos, 30, diria eu, para garantir que há esta flexibilidade de família. Enfim, depois há uma série de considerações que tem aqui que vocês podem ver, eu não quero gastar muito tempo neste sentido. Se isto fosse a aula sobre considerações, podíamos estar aqui 20 minutos a falar sobre isto, enfim, mas considerem o teletrabalho dos encarregados de educação, a responsabilização familiar que é necessária, por exemplo, esclarecer o que é esperado dos encarregados de educação, o que é esperado dos alunos, partilhar o plano com eles, para que eles saibam o que contar, ou seja, que as semanas sejam previsíveis e rotineiras e que não haja esta incerteza que ainda existe no ar. Hoje estamos a um dia de começar o 3º período. E também esta importante nota a considerar, né? Não sabemos tudo e a excelência é o horizonte, então temos que abrir canais também de feedback. Né? Do que é que está, eu estou a tentar, esta é a minha estratégia, o que é que os outros estão a receber? E ouvir e melhorar, refletir e agir. Enfim, depois há uma série de considerações que eu deixo aqui, depois se vocês quiserem ver com atenção, é colocar o vídeo em pausa, e podemos fazer este tipo em videoaula. Pessoal, coloquem agora em pausa, resolvam este problema e a partir daqui continuem este vídeo. É isso que eu vou-vos pedir agora, coloquem agora em pausa, leiam isto, reflitam um pouco sobre isto. Aqui faço uma pausa também sobre a vossa pausa,
mais do que a educação, né, e a escola como um veículo de aprendizagem, né, talvez a primeira pergunta que eu tenha que fazer, né, e vou aqui utilizar a minha pen, podem fazer também isto, é esta grande questão. O que é que este aluno está a precisar? Ou a família? Né? E a pergunta talvez seja mais importante, que é, mais do que eu quero que ele aprenda, o que é que ele está a precisar? Né? Se calhar na altura ele não está a precisar muito de aprender somas, nem regras de operações, nem como se classificam triângulos, se calhar só está ali a precisar de alguém que o ouça. Então nós também, como educadores, temos essa função social, né? De ouvir e de estar ali, de manter uma ligação. Então o sentido de comunidade é muito importante e também este de construir o bem-estar. Podem tirar agora a pausa, enfim, mais coisas para considerar. Último slide. Notem que eu tive o cuidado de não meter esta tabela até em baixo, senão depois a minha cara iria bloquear parte daqui deste quadro. Metem em pausa, refletem sobre isto, avançamos. E eu nomeei, enfim, depois destas considerações iniciais, como co-liderar colaborativamente neste ensino à distância. Eu nomeei 3 grandes fatores que deverão estar inseridos neste planeamento. Eu, por exemplo, posso usar aqui o meu segundo ecrã, que tem algumas notas, e vocês também podem fazer, ou seja, um breve roteiro para depois estarem a falar com os vossos alunos de uma forma mais organizada. E então, a coliderança em colaboração constante, para mim, é um dos fatores mais importantes. E é no sentido é neste sentido, já acabei, será que alguém precisa de mim? Não acabei, mas será que alguém precisa de mim? Né? E, no fundo, ser os escudos uns dos outros. Recomendo ver o filme 300 para perceberem a ideia. Tem que ver com a coliderança, né? E eu assumir a minha responsabilidade e proatividade, mas avançar sempre em conjunto para uma ação concreta e uma ação que seja refletida. Partilhar recursos. Eu gosto muito desta frase, que é muito perde quem não tem oportunidade de dar. Eu vou repetir. Muito perde quem não tem oportunidade de dar. Então nós temos que utilizar as oportunidades de dar aos outros para construirmos, para co-construirmos. E porquê é que duplicamos algo que outro está a fazer? Porquê é que não partilhamos? Se calhar eu estou a fazer um plano de aula de matemática que alguém já fez. Então, se nós tivermos estes links, estas relações próximas dentro da escola, né? Idealmente era de um país, idealmente era no mundo, né? E já há, o Khan Academy é uma plataforma excelente para isso, né? E a escola virtual tem muitas plataformas que nós podemos ir lá buscar vídeos e partilhar já com os alunos, material já feito. Mas mesmo da própria escola nós podemos criar canais de partilha de coisas que vamos fazendo. Escusamos estar a fazer tudo o início sozinho. Claro que este trabalho colaborativo é complexo, né? Exige que nós saibamos usar o tempo produtivamente, né? Ou seja, ter uma reunião e seguir um planeamento, estar focado num tema e não dispersar, para que depois haja este ritmo e esta disciplina de co-liderar colaborativamente. Né? Isto por si é uma disciplina, mas mais do que isso também, e já fugindo aqui ao roteiro, isto é um treino. Né? E uma das características fundamentais para o século XXI é o trabalho colaborativo. Né? Mais do que saber classificar triângulos, mais do que saber a história, quem foi o primeiro ou o segundo rei de Portugal, que também é importante, algumas, outras não, é saber trabalhar colaborativamente. Como é que nós, educadores, conseguimos de alguma forma passar isso aos alunos se nós próprios não conseguimos, né? Se pessoas formadas em grupos de 9 ou 10 professores não conseguem trabalhar colaborativamente, como podemos depois criar rúbricas para avaliar os alunos do trabalho colaborativo? Só treinando. Nós temos que treinar como professores, como educadores, temos que treinar para depois conseguirmos ensinar. Então, por que não utilizar esta oportunidade de ensinar à distância e depois, no próximo ano, em setembro, trabalharmos as tarefas colaborativamente e depois ensaiar isso com os alunos em sala de aula. Pronto. Sem fugir muito, enfim, eu também não quero passar dos 15, 20 minutos. Planificação interdisciplinar. Este seria o ponto de partida, e agora já estou outra vez a seguir o meu roteiro que escrevi, né, que, a meu ver, deveria acompanhar todos os anos da escolaridade de raiz, né, o projeto escola, o projeto de Portugal. Né, o que é que eu faço em matemática tem que estar ligado com alguma coisa que esteja a dar em português ou história. Né? Isto, no fundo,
para termos um ensino que seja, para além de significativo e útil, seja profundo. Né? Imaginem que é um aluno, né? E às vezes nós esquecemos disso, colocar no papel de aluno, ter 5 horas de manhã, com 10 anos, né? Ou seja, em que o nosso nível de atenção e de concentração ainda é muito baixo, né? Esta capacidade até cognitiva de estar atento. Imaginem-se vocês próprios, né? Durante anos e anos, a terem 5 disciplinas diferentes, de manhã, em que uma é matemática, depois é português, e depois é história, e depois é inglês, e nada tem a ver com nada. Né? Eu estou a aprofundar uma matéria e agora vou para outra totalmente diferente, e se calhar não do meu interesse. Então imaginem agora a diferença que era um trabalho colaborativo entre professores, entre professores e entre alunos. Áspero, né? Entre professores e alunos e comunidade. Ele só é significativo e útil se for do interesse de toda a gente. Né? Imaginem a diferença que isso seria. É a história pessoal, né? Eu acabei a minha universidade a dizer assim, pá, que tempo perdi eu na escola, improdutivo. Houve muitas coisas que eu aprendi na escola que são fundamentais para mim agora, mas quantas não são e eu podia ter feito outras coisas. E esta é a responsabilidade como educador, é criar estas plataformas de aprendizagem, né? Enfim, e agora volto ao meu roteiro, né? Notem bem como é que isto poderá funcionar, esta interação. Vou passar aqui algum roteiro, porque estamos a ficar sem tempo. Planificação disciplinar. Interdisciplinar é esta coesão do grupo, né? Que depois passa aos alunos, eles sentem que nós somos uma força unida, estamos lá para eles, estamos lá com eles. Planificação disciplinar. Projetar aulas que sejam úteis, atrativas, significativas para os alunos. Que modelem aquilo que acreditamos ser as competências a desenvolver nos alunos. Não é? Eu não posso partilhar um documento PDF, né? Ou partilhar um PowerPoint de que tirei de um site qualquer e dizer assim, pessoal, vamos agora construir Portugal. Não, nós temos que dar excelência em cada coisa que fazemos. Pá, nem que seja uma aula de uma matéria que não gostemos, pá, e que achamos que até nem é demasiado útil, mas temos que seguir um programa português, né, e seguir um bocado a lei. Então vamos respeitar isso, mas vamos tornar isso uma fonte de aprendizagem. Está bem? E mais do que isso, quando planeamos uma disciplina, uma aula, em conjunto com os professores, em conjunto com os alunos, temos que pensar sempre nos extremos. O que é os extremos? São ritmos diferentes, são inícios, ou seja, a base da aprendizagem diferente, né? O meu conhecimento prévio que me permite aprender novas coisas é diferente para cada criança. Então nós temos que ter a capacidade, né? Se eu estou a dar aulas ao longo de uma série de anos, eu vou abordando e vou construindo o meu portfólio como educador de diretrizes diferentes e paralelas para cada aluno. Ou seja, se eu estagno num tipo de aula e espero que todos aprendam com aquilo, né? Para já não existe isso, né? Nós temos que diversificar as formas de chegar ao aluno. E depois, temos que tentar construir um ensino que abranja os extremos. Né? Depois há um vídeo espetacular que eu posso meter aqui, ou podem me perguntar, que é o Design to Extremes. Design to the Edges. É um TED Talks, enfim, e depois é a base toda de um sistema de pensamento educativo, projetar para os extremos. De forma a que cada um possa ter o seu ritmo, de forma a que cada um possa ir buscar coisas que para ele ainda estão em falta. E, enfim, então todo este planeamento disciplinar tem a ver com o início da aula, o contexto da aula e depois o desenrolar da aula ou da aprendizagem para cada aluno, dependendo daquilo que ele precisa. No caso das videoaulas para alunos, de sessões assíncronas, que é aquelas que eu recomendo na maior parte das vezes nestes próximos meses, e vou chegar lá à frente, pá, é que não estendam os 20 minutos. Se eu passar 20 minutos deste vídeo, pá, não estou a dar um bom exemplo, mas como é para professores, eu não quero passar, sinto que já estou a deixar-me levar aqui por esta conversa. Mas pronto, mas tenham atenção também que 20 minutos de videoaulas, pois já pode haver estes momentos de pausa. Pessoal, pausem agora o vídeo, trabalhem neste exercício e quando terminarem voltem aqui. E até pode ser a correção logo imediata. Foi assim que fizeram? Não? Muito bem, então apaguem, voltem o vídeo atrás, tentem, ou vejam como eu fiz, voltem atrás, tentem fazer sozinhos e depois revejam a ver se está certo. E só avancem para a próxima parte do vídeo quando conseguirem fazer esta parte. E até podem dividir as aulas em 3, 4 partes. Primeira parte, já dominam? Muito bem, pratiquem. Conseguiram com sucesso? Segunda parte. E conseguimos fazer aqui um vídeo simples e vão ver que eu vou gravar isto e eu vou publicar no YouTube e vocês veem isto, sem edição, sem grandes trabalhos, com ou sem webcam. Agora, recomendo que tenha ação, né? Não passem uma apresentação e dizem assim, pessoal, vejam esta apresentação e trabalhem. Pá, não.
não é atrativo, não é significativo e muitos se calhar nem vão abrir aquilo. Vamos pensar nisso. E depois, por fim, desta planificação disciplinar, a cultura de feedback. O que é uma cultura de feedback? É eu estar a ouvir o que o outro tem para me dizer. E é eu querer aprender por saber que ainda posso fazer melhor. Então, que forma me resta, agora aqui vou outra vez ao meu roteiro, que forma me resta de melhorar, né? Se eu fechar as portas ao que os outros sentem ou pensam de mim? Eu penso, vou planear uma super aula. E pá, isto se correu bem. Como é que eu sei que correu bem se ninguém me disse nada sobre ela? Se eu não perguntei como é que gostaram da aula, foi útil, como é que melhorariam? Então a minha sugestão de cultura de feedback é, pessoal, 3 pontos fortes, o que é que gostaram mais aqui? Eu faço isso com os meus filhos, pessoal. Quais foram as 3 melhores coisas que ocorreram esta semana? E eles dizem, e quais foram as 2 coisas que vocês gostavam de ver melhorar? O que é que, como família, nós podemos melhorar aqui? Como aula, como professor, o que é que eu posso melhorar? E fazemos isto com alunos, fazemos isto com pais, fazemos isto com outros professores, com outros profissionais. 3 coisas fortes, 3 coisas a melhorar. Vejam as aulas uns dos outros. Pá, e uma coisa que pode ser melhorada mesmo nas escolas, parem e ir ver as aulas uns dos outros e criem esta cultura de feedback. Não é? Porque é muito importante. Nós, para crescermos, temos que receber feedback, senão achamos que estamos a fazer uma coisa. Não é? Imaginem, dar aula a uma turma e depois a turma não diz nada. Eu nem sei. Não é? Vamos trabalhar esta cultura de feedback, que é, no fundo, também trabalhar a humildade, perceber que eu quero excelência, mas que não sei se estou a ser excelente ou não, e tenho que perguntar. Né? E pronto. Co-liderar colaborativamente. Agora vou passar muito rápido por cada um destes tópicos. Planificação interdisciplinar. Uma das recomendações que eu vos dou no site da DGE, há um documento super interessante que tem a ver com... isto foi criado através de um projeto para a comunidade cigana que se chamava Reflexo, em que eles criaram um documento, que isto aqui está em pequena escala, mas basicamente o documento liga as disciplinas num planeamento semanal, com uma temática ou um contexto específico. Português, vamos abordar o ensino à distância. E lê-se um texto sobre... Estou a inventar. Um texto sobre ensino à distância. Inglês, pode ir buscar uma escola de outro país e trazer essa cultura. O que é que eles estão a fazer lá fora? A história do ensino, como é que era, como é que foi, como é que será. Ciências naturais, a evolução, os mecanismos de aprendizagem, estão a ver? Matemática, e vamos trabalhar os números, criar gráficos de quantas pessoas aprenderam, quantas aprendem, estão a ver? E vamos criar aqui uma interação, né, entre os professores que vai fazer com que o ensino seja muito mais significativo. Ele sai de matemática, entra em português, sai de português, entra em matemática, sobre matemática. Né? E especialmente isto será muito interessante se os alunos também contribuírem para tópicos de interesse conjunto. E depois nós conseguimos ajustar, nós somos criativos, ajustamos aquilo que os alunos querem, aquilo que nós achamos relevante, no currículo que nós temos que dar legalmente. Está bem? Volto aqui às minhas notas pessoais, que eu acho que este é um ponto importante. Reflexão para vocês. Se eu tivesse uma escola privada, se tivesse que vender as minhas aulas como um produto seu, se eu tivesse que apresentar as aulas sempre aos pais ou ao país, telescola, como é que eu faria? Como é que eu faria? E este é o princípio da excelência que deverá guiar todas as suas interações. Não é? Com a excelência como horizonte, não como a excelência nunca é algo palpável, é sempre um horizonte, eu aproximo da excelência e ela afasta-se, mas com a excelência sempre como horizonte e nunca menos do que isso, naquilo que faz. E depois também, a nível de planificação interdisciplinar, este ajuste de quantidade de estímulos e tarefas que são requeridas ao aluno, né, numa base diária ou semanal, ou seja, eu deverei perceber também o que é que os outros professores estão a fazer, né, e colaborar e perceber que tem que haver aqui um equilíbrio entre estímulos em déficit ou em excesso, para que depois o aluno também se sinta confortável e que haja, de facto, também este conforto da aprendizagem e não se sintam, enfim, sobrecarregados nem pouco estimulados. Aqui recomendo, e posso já falar sobre isto, haver reuniões entre professores de uma base quase diária. 15 minutos ou 20 minutos no início do dia ou no fim, e depois uma reunião mais extensa, de 40 minutos, 1 hora, por semana, para que haja esta partilha. Pessoal, isto está a correr bem, estamos a falhar aqui, temos que falar com aquele aluno. Percebem? Partilha. Para trabalhar colaborativamente nós temos que estar conectados.
E não vale pensar que uma vez por semana, numa hora, vai ser possível. E não vale pensar que numa reunião improdutiva isto vai acontecer. Tem que haver aqui uma disciplina muito grande e uma capacidade de também saber espremer o tempo e a produtividade para que depois isto funcione. Eu acho que muita desta frustração que eu sinto existir nesta interdisciplinaridade entre professores é a falta de ferramentas sobre como colaborar. Né? Trabalhável. Notem que nós somos professores ou educadores e para o sermos temos que ser alunos. Quem deixa de ser aluno, deixa de ser educador. Segundo ponto, planificação disciplinar. Metam a pausa no vídeo, vejam o que eu sugiro aqui, reflitam, faz sentido, não faz sentido, o que é que falta. Essencialmente, uma das coisas que eu gosto muito que é o Flipped Classroom, a aula invertida. Né? Pessoas primeiro aprendem por eles próprios, com vídeos, com interações, com documentos, e depois o professor, e aí poderá ser uma aula síncrona, rápida, poderá tirar dúvidas que aquele material não foi capaz de esclarecer. E uma aprendizagem centrada no aluno. Gamificação, pessoal. Temos que perceber onde é que estamos. Estamos num mundo em que há, de facto, um tipo de estímulos que os alunos estão habituados. Né? O aluno, antes de chegar ao quinto ano, né? Antes de chegar ao primeiro ano, né? Ele com 5 ou 6 anos, ele já tem mais de 3.000 horas de televisão, de tablet. E depois chega a uma aula e percebe que há ali uma falta de estímulo, uma falta de contexto que não se liga com os interesses deles e ele desmotiva. Self-directed learning, né? Aprendizagem que é autogerida, com diferentes estratégias e perspectivas por aluno, dependendo daquilo que ele precisa. Uma coisa espetacular para desenvolver. Metem pausa, se tiverem, depois podemos falar sobre isto, não vou falar sobre isto. Tipos de interação, metam em pausa, vejam o que está aqui e depois avancem. Cultura de feedback, já falei. O que é a cultura de feedback, né? Esta capacidade de nós escutarmos e ouvirmos e melhorarmos. Podem meter em pausa e ver aqui algumas sugestões. E depois, por fim, e para terminar este vídeo, e já estou-me aqui a estender perto dos 25 minutos, como é que nós lideramos colaborativamente? E aqui eu fecho da aula. Né? Eu abri a aula, contextualizei sobre o que ia fazer, e aqui fecho a aula, portanto, nesta estrutura, início, desenvolvimento, aprendizagem e depois fecho. Então, aquilo realmente que eu sinto importante quando nós trabalhamos e co-lideramos colaborativamente são alguns princípios. Isto são exemplos, né? A vida é toda uma simplificação, ela é demasiado complexa para abranger tudo. Então, toda a simplificação é, no fundo, uma falha, né? Eu, para pensar, tenho que esquecer, né? Notem bem, eu, para conseguir pensar, tenho que esquecer. Porque se eu tentar lembrar de tudo, não consigo pensar, é demasiada coisa. Então, aqui também é igual. Alguns princípios para co-liderar colaborativamente. Proatividade. O que é isto? Eu faço em vez de esperar ser feito. Responsabilização e compromisso. Né? Eu crio se não existo. Eu estou lá se não está lá ninguém. Eu tenho responsabilidades sociais. Né? Nós somos uma comunidade, há pessoas que dependem de mim e eu tenho que assumir essa responsabilização como prioridade. Né? Eu não posso ficar à espera. Não, mas ainda não há. Ainda ninguém disse. Ainda não há direito. Não. Eu tenho essa responsabilização, essa responsabilidade que eu sinto, esse compromisso. Então eu avanço. Né? Mediante, claro, determinadas regras e determinadas, sem violar, em princípio, aquilo que não deve ser violado, mas utilizando aquilo que eu devo utilizar para que haja essa ação com compromisso. Inconformismo. Eu recrio se não estiver bem. Está bem, eu recrio. Excelência, olha bem, eu recrio se ainda puder ficar melhor. Equidade, eu ouço ativamente. Não é? Em princípio da equidade. E equidade também social, enfim, numa escola que tenta construir isso, que tenta lutar por uma sociedade com equidade. E depois colaboração, eu ajudo e partilho, né? Mesmo antes de terminar aquilo que eu tenho que fazer. E depois aqui uma frase clichê, né? Para relembrar que sozinho ando mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe e ninguém constrói uma ponte ou uma barragem sozinha. A sociedade evoluiu através da nossa capacidade de colaborar. E nós nunca podemos esquecer disso. Né? Então, o trabalho de docência, de educação, tem que ser um trabalho mais do que solitário, solidário. Né? Aqui nas palavras de José Pacheco. Então vá, é isto. Obrigado por verem o vídeo. E lembrem-se que este vai ser o melhor período de sempre.
vamos fazer para que isso aconteça. E um grande abraço, fiquem bem.